Bem, e em outros lugares, como, por exemplo, num filme que vocês todos conhecem, que é o Salò, né? O Pasolini também vai usar uma série de imagens que são... o Salò não veio aqui. Bem, ele vai usar uma série de imagens que são, para falar do fascismo, que são todas contemporâneas, né? Então você tem vários, como por exemplo o Leger, né? Ou a mais famosa, que é essa que eu vou mostrar, que é do Bosch, né? Que não dá para ver muito de perto, acho que dá para ver, né? As cenas de tortura, né? Que está lá no... O filme do Salò não veio, pensei que estava aqui, mas aqui eu acho rapidinho. Não sei se vocês lembram da última cena do Salò, a casa, né, a vila onde é feito o filme, vai aparecendo ao longo do filme uma série de quadros de... Salò, uma série de quadros de... Aqui. Várias situações. Sia perché non ne siamo arbitri, sia perché anche il più singolare e il più bizzarro, appena analizzato, risale sempre a un... Então, diferente dos outros filmes, os móveis são todos modernos, os tapetes são... Né? Aqui todas essas... Essa associação entre o nazismo e o fascismo com as vanguardas, né, é bastante forte para essa geração italiana. Aqui do outro lado tem mais uma série. Aqui, top. Então ali tem vários, só para citar alguns que aparecem ali, tem o Leger, tem o Braque, tem Severini, né? Tem vários italianos. Não aparece. Deu pau aqui, né? E além disso, né, ou seja, além dessa recusa agora, se o projeto do Pasolini era construir uma obra a partir daquilo que é de ruína e uma, digamos assim, uma oposição a tudo aquilo que é absolutamente moderno, tudo que é novo e recusa qualquer relação com o passado, né? Outro momento, para não ficar no registro apenas, né, do trágico e da culpa
e do religioso, do cristão no Pasolini, que era uma espécie de visão de mundo, né? Você tem, assim como naquela imagem lá do Mamaroma, a paródia, né? Uma paródia conhecida é exatamente o Laricota, que... Acho que agora deu algum problema na imagem, né? Em que o Pasolini vai fazer essa comédia, né, da história do mendigo que morre fazendo o filme sobre Cristo, né, onde aparece o Rosso Fiorentino, que é um artista que o Pasolini gosta muito, e o Pontormo. E aqui a reconstituição no filme de uma cena, né, da refilmagem de uma cena sacra, mas que vai se tornando uma piada, né, à medida que o diretor vai dirigindo né, o lugar, o posicionamento que cada ator tem que ter na imagem, no quadro. A música de fundo. O Pasolini. Figlio, l'alba descita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attosecato, figlio figlio senza sinistra. Sonia, ricordati che sei il figlio di Cristo, non pensare al tuo cagnolino. Motore 2050 destra. Azione. Genitore, forza.
né? São essas imagens que ele vai copiar aqui. De quem é esse? Pontormo. E aquela lá é do Rosso Fiorentino, né? Cadê? Tinha colocado aqui ela. Ah, essa aqui, né? E por fim, tentando fechar assim, uma parábola, eu tinha dito para vocês lá no início que para o Pasolini, né, a imagem era, o mundo é sempre uma representação. Então, né, contrário à ideia de realidade neorrealista, né, ele vai entender tudo sempre como uma grande pintura. Talvez a imagem, vocês devem lembrar bem, que exemplifica isso, é o Decameron, né? Exatamente quando o próprio Pasolini faz, né, atua como um jovem pintor da escola do Giotto, né, que está pintando um grande afresco, que, salvo engano, é o afresco da La Scrovegna, só que numa outra igreja, né, numa abadia franciscana, perto de Roma, em Fossa Nuova, quando... Né, aliás, ele aparece no início e no final, a cena famosa, né? Ele está pintando e vai aparecendo ao longo do filme inteiro. Aliás, o próprio modo como o Pasolini filmava, ele costumava ir para as ruas, né? Quando ele fez o Decameron, 1001 Noites, e ele costumava fazer o enquadramento assim e olhar, né, apenas o rosto das pessoas para escolher quem ele ia usar. Depois ele mandava o Nineto Davoli ir lá conversar com a pessoa e convidar para fazer o filme, né? Então, tem essa coisa do ver um pouco à distância quem ele queria nos filmes. E o Decameron é um grande afresco, né? Essa ideia do mundo como um grande afresco. Essas imagens. Não, são as pinturas do Giotto mesmo, de Assis, né?
né, aqui a famosa frase quando ele diz: por que realizar uma obra quando é melhor sonhá-la, né? Então, é claro que aqui o Pasolini está se referindo diretamente a, né, quando se diz lá que a pintura é uma coisa mental, né? Então, aqui a gente volta à ideia lá da Medea, quando ele diz que nada é natural, tudo é sagrado, né? Ou seja, de que o mundo é sempre uma representação, né? Não existe... Está contestando o mito da realidade, né? E daí o Decameron, exatamente essa, né, referência aqui ao Decameron do mundo como esse grande afresco. Então, o que o Pasolini perseguia, né, era talvez justamente reencontrar, né, nesse tipo de pintura, né, um momento de reativação dessa linguagem mítica. Vocês têm alguma questão? Alguma pergunta? Não sei se hoje foi um pouco confuso, muita informação para mim sobre o Pasolini, eu não consigo organizar. Eu tentei fechar, né? Tentei, se eu puder, sintetizar o que eu quis dizer, né? Ou seja, como o Pasolini parte a partir de um ponto de partida muito difícil, que é recusar, sem recusar completamente o neorrealismo, né? Ou seja, a ideia do fundador da modernidade, né? Do pai fundador da modernidade, que é o neorrealismo, mas partindo dele, ultrapassá-lo, né? Então, bem, isso já estava no neorrealismo, a ideia de que a pura novidade não existe, então esse diálogo constante com a tradição, mas agora de um outro modo, né? Uma tradição, mas não para encontrar uma realidade pura, mas para mostrar que a realidade é já uma representação. Então, na verdade, é a afirmação absoluta de que você olha a realidade através de uma série de figurações já existentes sobre o real, ou seja, os esquemas, né? Esquemas mentais, ou aqui estruturas figurativas, né? E, bem, como o Pasolini tem aí uma posição bastante firme em relação ao capitalismo, né, ou ao mundo burguês, então e tem uma recusa radical desse mundo, esse encontro com esses esquemas que fazem ver a realidade só podem estar num tempo distante dela, né? Então, por isso, essa busca cada vez mais distante, né, que muitas vezes foi confundido no Pasolini como um certo misticismo, né, uma queda no religioso, né? Ou seja, eu repito aqui, não tanto pelos conteúdos dessa ideia religiosa, mas pelo que há de arcaico e da permanência desse arcaico no presente, ou seja, a salvação de alguma forma estaria por aí, né? Então, por isso, trabalhar com aquilo que, como eu falei, que é ruína, que é esboço, que é residual. Aliás, a gente poderia dizer que a própria obra do Pasolini, isso se demorou a perceber, né? Porque a gente não tinha uma obra completa organizada. Agora aqui eu tenho 2 volumes da obra completa, que são 11 volumes, fora as cartas, os desenhos, que são outros, e uma série de trabalhos que são incompletos, né? E que o Pasolini disse muitas vezes que aqueles esboços, aquelas tentativas, eram, como diria o Rubens Rodrigues, né, sobras completas, né? São as sobras completas. Então, você compreender o trabalho inteiro do Pasolini como algo sempre incompleto, né? A ideia da ruína estava presente, inclusive nessa ideia de não terminar nunca uma coisa, né? As várias coisas interminadas. Então, né, a ideia de fazer alguma coisa a partir dessas sobras, desses restos, dessas ruínas e a permanência desse, né, diálogo fechado com a vanguarda, né? Então, a crítica, eu tentei mostrar aqui algumas imagens em que ele ou ridiculariza ou identifica as vanguardas com aquilo que tem de pior na história italiana, né? E depois, né, no final, né, uma tentativa de fechar, digamos assim, uma parábola aqui sobre o Pasolini, que é essa ideia de que a realidade volta ao tema da realidade como pura representação. E daí o filme do Decameron, né, talvez como a melhor alegoria para isso, onde ele próprio, né, faz um pintor insatisfeito com a obra, né, que realizou porque preferiu pensá-la, né? Então a ideia é essa relação entre
pensamento e o real, pensamento e mundo. Né? Então, Lex, você tinha falado um pouco antes da aula, né, sobre o papel do intelectual como sim, talvez eu considero Pasolini, né, eu sou suspeito, mas talvez um dos maiores intelectuais do século XX italiano, exatamente pelo modo como ele, primeiro como ele se move entre várias coisas, né, o cinema, o teatro, a poesia, a pintura, o desenho, a música, enfim, e principalmente pela sua posição política, talvez o fato mais importante, né, talvez o lugar mais importante que o Pasolini ocupa. Tem um texto, um dos seus últimos textos, que ficou conhecido como Eu Sei, né, porque ele faz uma série de denúncias sobre a Itália, em 1975, sobre algumas bombas, né, atribuídas à esquerda, né, outras que se sabia, né, da direita, uma série de acusações também à classe dirigente italiana, né, e ele diz na metade do texto, né, ele fala assim, eu sei, mas eu não tenho provas. Né? E eu não tenho provas porque, porque eu sou um intelectual. E o intelectual não precisa ter as provas, ele consegue, né, através da leitura, a partir dos fragmentos que ele vê todo dia nos jornais, ou seja, como, né, como as histórias são mascaradas, escondidas, etc. Ou seja, ele consegue fazer uma leitura da realidade e consegue, então, encontrar os culpados. Né? E, a partir daí, ele começa a fazer uma descrição do que é um intelectual. Ele diz, eu sou um intelectual. Bem, o Pasolini, na verdade, quando diz eu sou um intelectual, ele está se referindo à questão que é a questão italiana por excelência, né? Que remete ao Gramsci, né? Que faz os cadernos do cárcere, e o tema central dos cadernos é exatamente a questão dos intelectuais. Ele diz, o que eu vou fazer aqui é uma grande história da modernidade, né, fundada a partir do papel do intelectual desde a passagem, né, do mundo feudal para o início da modernidade até agora. Né? Um projeto, digamos assim, não pequeno, né, que ele faz... aliás, o próprio modo do Gramsci escrever também, né, por fragmentos, anotações, ou seja, não é uma obra, um tratado de filosofia ou de história, etc. Tem também o encantamento do Pasolini por isso. Né? Ele acaba fazendo. Bem, a questão do Gramsci é uma questão que eu acho interessante, porque a gente costuma, aliás, por causa dos projetos editoriais do Gramsci, a gente costuma identificar o grande inimigo do Gramsci como o fascismo, né? Quando, na verdade, o Gramsci estava encurralado entre dois grandes inimigos, né? O fascismo e o próprio comunismo, né? Ao qual ele estava filiado, o próprio partido que, na verdade, está pouco interessado em libertá-lo, ou o Togliatti, né? Que se torna o presidente do Partido Comunista Italiano depois que o Gramsci é preso. Ele poderia, por ter sido deputado, ter ido, né, para Moscou e etc. No entanto, tem uma série de detalhes que eu não vou contar aqui, que deixa muito claro, inclusive cartas, em que o Gramsci desconfia não, né, tem certeza sobre a má-fé do Togliatti. Né? De modo, e o problema todo está na discussão com o Trotsky e a Rosa de Luxemburgo, ou seja, o tratamento que o Comitê Central dá a esses dois críticos da burocratização do partido, né, do início daquilo que depois vai ser descoberto que são os horrores do stalinismo. Então, o Gramsci é um dos primeiros a denunciar, né, o que está se tornando a ortodoxia marxista, ou seja, dogma, né, o marxismo-leninismo transformado em dogma, e é por isso que o Gramsci não é solto. Bem, e o Gramsci sabe muito bem disso, né? E é por isso, né, a partir da sua situação pessoal, digamos assim, que ele volta a um autor importante da tradição italiana, que é o Maquiavel, que vive uma situação semelhante, que era um médio funcionário do Estado, e que, né, um secretário para relações exteriores, etc., e por causa disso tinha uma certa legitimidade em dar conselhos políticos à classe dirigente, aos governantes. Bem, a partir do momento que ele está destituído do seu cargo, porque
aqueles que ganharam, né, que venceram, não são republicanos, e a República acaba em Florença, ele não tem mais legitimidade para fazer isso. Uma outra figura que teria legitimidade, né, no âmbito da política para dar conselhos ao governante é o ideólogo, né? Então, os teólogos, como Tomás de Aquino escreveu, né, existem mais de 100 livros desses tipos de conselho ao príncipe. Então, o Maquiavel está numa situação complicada, porque ele não é nem funcionário público e nem próximo ao poder para dar conselho. No entanto, ele fala, né? Ou seja, na verdade, o que o Maquiavel faz é, de fato, assumir a figura do republicano, né, do cidadão, que usa a sua fala para defender as suas ideias. Ou seja, contra tudo e contra todos, ele afirma a autonomia do pensamento, né? Então, é nisso que o Gramsci está interessado. Quando o Gramsci fala, né, aliás, o tema do debate da Segunda e da Terceira Internacional é exatamente quem é o sujeito da revolução, né? Quem é que vai transformar a crise em revolução, né? Ou seja, a gente sabe que para uma determinada leitura do marxismo, essa passagem ela é natural, porque as crises internas do capitalismo vão, né, cada vez se aprofundar e provocar, né, uma mudança das estruturas. Para outra parte, né, você precisa da ação política necessária. Então, portanto, né, quem joga um papel importantíssimo nessa passagem é exatamente, né, aquele que é capaz de fazer essa passagem. Para o Gramsci é o intelectual, que é uma figura muito particular para ele, né? Ou seja, não é o professor universitário, o erudito e etc., mas é a leitura que o Marx faz lá na 11ª tese contra Feuerbach, sobre Feuerbach, que até agora a filosofia interpretou o mundo, agora é preciso transformá-lo. Bem, quem é que transforma? Não é o trabalhador, né? Aí, bem, a gente poderia, um parêntese aqui, quando o Pasolini diz que nada é natural, ou seja, tudo é trabalhado pelo olhar humano, né? Isso é completamente gramsciano, porque ele diz que todo mundo tem uma visão de mundo, então, portanto, todo mundo, né, transforma a realidade a partir do momento que nasce, né, que abre os olhos, né, com mais sofisticado ou mais, né, complexo que outros, mas, enfim, né, todo mundo é filósofo, em última análise, né? É claro que tem aí peculiaridades sobre aquilo que depois ele vai entender como uma filosofia. Você precisa fazer uma passagem dessa visão de mundo, que é o senso comum, para aquilo que é uma visão crítica da realidade, né? Que aí sim a filiação ao marxismo. Então, né, é o intelectual que transforma. Por isso que o Gramsci vai fazer esse longo estudo sobre a história dos intelectuais italianos para identificar os tipos de intelectuais, para fazer as suas apostas, digamos assim, né? Ou seja, uma estratégia da passagem da crise para a revolução, né? Então ele vai identificar, todo mundo sabe, 2 tipos comuns de intelectual, que é o intelectual tradicional, né? O intelectual orgânico ao poder, que é o ideólogo ou funcionário público, e o intelectual orgânico às classes contra-hegemônicas, que é esse aí que interessa, né? Ou seja, esse que vai ser capaz de unir, né, os interesses, digamos, né, os interesses das classes subalternas que sozinhas não conseguem se organizar, né? Então, esse é o tema dos cadernos. O Pasolini, de certa forma, se coloca nesse lugar, né? Primeiro, aquele que o Gramsci identifica como o do sujeito isolado, e exatamente porque isolado, né, tem uma certa imunidade, porque ele pode falar sem peias, né, ou seja, não está atrelado a ninguém, não está preso a um trabalho, né, ou a privilégios, e por isso ele fala o que pensa, né, ou seja, assume a radicalidade do pensamento. É isso que o Gramsci faz e é isso que o Pasolini faz. Isso é interessante porque a gente costuma ler no Pasolini, eu acho que isso é um erro frequente da crítica, né? Sobretudo por causa dessa recorrência ao mítico, ao sagrado. Claro, isso é muito fácil de você identificar com uma postura reacionária, né? O Pasolini, muitas vezes, nas suas posições, é tido como reacionário. Tão radical, né, que contra o aborto,
contra o divórcio, não porque ele de fato é contra o aborto ou contra o divórcio, né? Porque tudo aí está implicado a ideia de propriedade. Então, a propriedade, como é um valor burguês, então fazer a defesa, por exemplo, de poder abortar ou não porque a mulher é dona do seu corpo, ele diz, no fundo, ainda é um valor burguês. Então, ele vai ser contra. Por causa disso, não por uma questão religiosa, né? Então, então, o Pasolini, pela crítica, muitas vezes é confundido, digamos assim, com esse intelectual que não consegue se enquadrar em nada e, às vezes, tido como revolucionário, sobretudo pelo Partido Comunista, né? Vai ser execrado e, às vezes, bajulado pela igreja, ou seja, ele ocupa um lugar muito, muito movediço, né? Eu acho que a saída de você pensar um Pasolini que cada vez se afunda na sua radicalidade, se tornando um reacionário ou um pessimista, como é o caso do Saló, né, em que ele, né, aponta para um sem futuro, né, onde, né, não dá tempo de explicar agora o que é o Saló, né, mas é muito interessante como ele faz os velhos fascistas que sequestram os filhos dos comunistas, estupra, né, esses jovens são todos estuprados, e é uma parábola do Pasolini que os filhos dessa cópula maldita, né, que é justamente 68, né, são monstros, né, que ele vai falar de mutação antropológica. Eles sofreram uma mutação antropológica, né, ou seja, são duas raças que deveriam se opor, né, o poder e daí aquilo que são as forças contra-hegemônicas se juntaram, né, talvez por uma necessidade histórica, que é o caso do Partido Comunista, que por causa do Acordo de Yalta, né, trai os ideais revolucionários do povo italiano, né, e cria obstáculos à revolução. E daí a gente sabe a opção do Partido Comunista Italiano é reformista. É reformista porque ela não pode fazer a revolução, né? Está acordado entre os grandes chefes. Então, de certa forma, para salvar o Pasolini desse sem futuro, talvez o que ele está querendo dizer com esse texto é que ele deve ser visto não como aquele que dá a resposta para os problemas do mundo, mas aquele que assume uma postura contrária aos rumos que o mundo está tomando. Esse é o papel do intelectual. O papel do intelectual não é dar respostas, né, mas apontar para os problemas, né, e isso ele faz, né? Então, né, se a gente pudesse ler o Saló não como, né, o fim, né, de um grande intelectual que não acredita mais em nada, mas exatamente naquele que acredita no lugar que ele deve ocupar, né? É claro, é uma visão trágica, né? Talvez eu falava aqui no meio da aula, é fácil colocar o Pasolini dentro de uma gavetinha, né? Dizer ele é isso, é aquilo. O difícil e talvez não tenha resposta para isso, é só formular a questão, né? Como é que ele consegue ser comunista e trágico ao mesmo tempo, assim como o Visconti consegue ser comunista, né, marxista e melodramático, né? São duas coisas. Como é que você postula né, como é que você junta uma postura que pressupõe a transformação do mundo com a outra, o melodrama completamente melodramático, né? Que você pode colocar a culpa em alguém, mas você não pode transformar, né? Pense na Traviata, etc. Você pode ser culpa da sociedade burguesa, que tem uma moral hipócrita, mas no fim a personagem morre, né? Então, como é que você postula a transformação e a salvação e, ao mesmo tempo, você postula a impossibilidade disso? E no caso da tragédia também, como é que você postula a transformação da realidade e repõe a questão trágica, né? Bem, isso já estava no Maquiavel, né? Essa reflexão sobre transformação e tragédia. Eu acho que o difícil é pensar o Pasolini a partir disso, mas eu acho que o mais interessante, ainda que não haja uma resposta, é como é que ele junta essas duas coisas. Ele diz em um determinado momento que ele é um comunista dissidente, né? Eu acho interessante porque a gente costuma identificar a ideia do intelectual orgânico, como foi ensinado para a gente, né? O intelectual comunista é aquele do partido, que está junto com o partido em qualquer situação, né?
quando o Gramsci estava dizendo que não, que o verdadeiro homem de partido é aquele que é capaz de ser crítico ao partido. Né? Uma crítica interna, obviamente, né? Mas participa, porque, né, você não pode ir para o outro lado. Né? Como é que você pode ser crítico ao partido estando no partido? Aí é assumir esse intelectual, digamos assim. Quando o Pasolini diz eu sou um comunista dissidente, ou seja, ele está fora do partido, ele foi expulso do partido, né, mas ele vai nos congressos do Partido Radical, ele vota no Partido Comunista exatamente por isso, porque ele não abdica da sua condição de intelectual. E a leitura que o Pasolini faz de intelectual é exatamente essa que o Gramsci faz de si mesmo, né, voltando ao Maquiavel. Né? Portanto, eu acho que eu acho o maior dos cineastas italianos, né? Não sei se tanto pelos filmes, né? Os filmes às vezes é bom para fazer tese, menos para assistir, mas exatamente por causa desse lugar que ele ocupa. Ele sabe exatamente o lugar que ele ocupa, né? Não é só um artista, eu acho, no sentido menor da palavra, né? Você não está interessado apenas no ofício da arte, mas ele está, de fato, interessado em... Ele se coloca dentro de uma grande tradição, eu acho. Então, a grande dificuldade, talvez, é inserir o Pasolini dentro dessa grande tradição, que começa lá, como diz o Gramsci, no intelectual renascentista, humanista, né? E resiste. Agora não tem mais, né? Agora, de fato, acabou. O Pasolini fala isso numa última... Ele fala assim, talvez eu seja o último dos intelectuais humanistas italianos. E eu acho que isso tem tudo a ver com o modo como ele faz os seus filmes, né? Essa ideia de tentar apresentar um quadro completo, né, a partir dos pedaços, né, daquilo que para ele ou seja, desse constante diálogo com a história, com aquilo que para ele é o que sobrou, são os resquícios de uma vida sadia, né, que não está mais um salão, ou seja, na realidade não está mais, talvez só. Por isso que eu falo que para mim, ainda bem que eu não sou descendente de italiano, né, porque para mim a Itália é só uma ideia. A realidade... Gente, está ótimo, mas acho que só uma coisa. Nós vamos tentar passar o Deserto Vermelho, né? Isso, na próxima semana. E daí eu vou tentar avançar nessa ideia, porque aqui você tem um meio do caminho, né? Ou seja, você tem do neorrealismo ao Visconti um acento nessa ideia de paisagem, da ideia ver o mundo através de imagens do mundo, né? O Pasolini, você tem uma quebra nessa leitura, ou seja, o mundo, você vê o mundo através do que sobrou do mundo, né? Através dessas ruínas, e daí o Antonioni, quando qualquer ideia de figurativo desaparece completamente, né? E o mundo é uma forma, né? E desculpe a confusão, porque por isso que às vezes eu prefiro o livro, porque eu sou completamente problemático com a técnica